presentes, estão presentes nesta sexta sessão do Congresso. Este sexto painel tem como título a corresponsabilidade e vamos ter 5 intervenções, que são as seguintes. A primeira de Samuel Thirion, com o título Corresponsabilidade nas ajudas internacionais. Em segundo lugar, teremos Silvino Sánchez Furtado, que vai apresentar uma comunicação que tem como título A corresponsabilidade ao nível comunitário local, com o exemplo das ACD. A terceira intervenção será da Manuela Coutinho, sobre corresponsabilidade no acolhimento de refugiados. Em quarto lugar, teremos Fernanda Spencer, que irá falar sobre o papel das ONG para facilitar a responsabilidade e dar-nos ao exemplo da Fundamental. E, por fim, nesta sessão teremos Fátima Verónica Villanova, com uma comunicação intitulada O Desafio da Conservação dos Manguezais em Áreas Urbanas. Nós vamos proceder da seguinte forma. Eu irei fazer a apresentação curricular, a breve apresentação curricular de cada um dos oradores, à medida que formos fazendo as apresentações. Ou seja, vou fazer já de seguida a apresentação curricular de Samuel Thirion e depois irei dar a palavra a Samuel Thirion e iremos proceder assim para cada uma das comunicações que estão previstas para este sexto painel. Eu julgo que todos os oradores já terão presente que têm um limite de 20 minutos para a sua comunicação e, de acordo com as instruções que foram dadas aos moderadores, nós temos aqui instruções para sermos rigorosos com o tempo e, portanto, quando faltarem 5 minutos, irei fazer através do chat, por isso eu peço a todos os oradores, pelo menos aos oradores, para ligarem o chat. Através do chat eu irei fazer o aviso de que faltam 5 minutos para a conclusão da respectiva intervenção. No final destas cinco intervenções teremos algum tempo dedicado ao debate e nessa altura nós poderemos agilizar o debate, seja através de perguntas que forem colocadas no chat, seja dando a palavra para cada uma das pessoas que estão a assistir a esta sessão, se assim desejarem formularem as questões ou os comentários às comunicações que vão aqui ser apresentadas. Portanto, repetindo o que eu já disse há pouco, o primeiro orador vai ser Samuel Thirion, com a intervenção intitulada A Corresponsabilidade nas Ajudas Internacionais. Samuel Thirion é engenheiro agrícola e doutor em Desenvolvimento Económico e Social, tem 40 anos de experiência em vários países da Europa, África e América Latina, e atualmente é secretário-geral da Rede Internacional Together, que reúne territórios de cerca de 20 países em torno do objetivo da corresponsabilidade pelo bem-estar de todos, incluindo as gerações futuras, usando a metodologia Spiral. Samuel, não sei se fala português, se vai fazer a sua apresentação em francês, em inglês. Não, vou falar em português. Em português, ok, muito bem. Então, por favor, Samuel, pode começar. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado por organizar uma sessão sobre a corresponsabilidade nesse congresso, porque a corresponsabilidade, de facto, pensamos, uma das questões maiores que se põe agora na humanidade. A humanidade, neste momento, está confrontada com os desafios muito fortes, sobretudo a questão da redução das emissões de gases de efeito de estufa. Sabemos que, por exemplo, na Europa, temos uma média de 12 toneladas por pessoa e por ano, e isso vai ter que ser reduzido para 2 toneladas, dividido por 6. Outro desafio muito grande é salvaguardar a biodiversidade, que está a desaparecer completamente, e outro também é toda a questão da poluição, das reparações que temos que fazer. Portanto, os desafios são de tal forma que, e isso é a ideia principal, que não pode ser resolvida somente pelos Estados, ou somente pelas empresas, ou somente pelos cidadãos. É uma questão que diz respeito a todos, é uma questão de corresponsabilidades. Isso quer dizer que nós estamos todos no mesmo barco, que é o planeta Terra, e se não temos consciência disso, e que temos de salvar o barco,
podemos afundar todos ou podemos salvar o barco. Portanto, a questão da corresponsabilidade é realmente uma questão absolutamente fulcral, central, sobre a qual o Conselho da Europa foi, acho, a primeira entidade que falou disto já nos inícios dos anos 2000, quando se falou de coesão social. Na altura, portanto, chegou-se à conclusão que, frente aos problemas sociais, na altura mais problemas sociais que encontra a sociedade europeia, já não se pode contar só com políticas públicas. Há necessidade de um envolvimento da sociedade. E a questão do bem-estar das pessoas, é uma questão de corresponsabilidade de todos. E, portanto, todos temos que participar nessa corresponsabilidade. Portanto, essa ideia de corresponsabilidade que foi lançada nessa altura pelo Conselho da Europa está a ser ainda viva hoje e nós estamos a trabalhar sobre isto portanto, vamos agora falar de vários tipos de corresponsabilidades e lançamos também recentemente, aliás, foi feito com a Universidade de Fernando Pessoa e outras universidades do Brasil, etc., a ideia do manifesto e o apelo para a corresponsabilidade que foi enviado ao secretário-geral das Nações Unidas, chamando a atenção que não será possível enfrentar os desafios somente com decisões políticas, daí o fracasso que deram tanto as próprias COPs 26, no qual, no fim da COP, o próprio secretário-geral estava muito interrogativo sobre a possibilidade de realmente enfrentar esses desafios, porque necessita uma tal transformação que necessita que todos participem. Um dos aspectos essenciais sobre os quais a responsabilidade é importante é de criar uma economia que seja recentralizada e que não seja uma economia que está baseada sobre os intercâmbios a longa distância. Vou dar um exemplo. Portanto, nós, o que é que comemos nós no nosso prato, em média tem percorrido 1.500 quilómetros antes de chegar no nosso prato. Claro que isso não é sustentável. Não é sustentável e, portanto, a única possibilidade de conseguir reduzir os impactos é realmente de relocalizar o máximo possível as economias a nível micro-local. Porque há muitas coisas que podem ser resolvidas a nível micro-local. Daqui a um bocadinho vai falar portanto, o Silvino Furtado e também a Fernando Sidaká sobre a experiência do Cabo Verde, onde precisamente a ideia foi de resolver tudo a nível das comunidades. Tentar resolver o problema da alimentação, o problema das energias, o problema da habitação, e de maneira a evitar esse impacto que nós temos, que é insuportável. Para vos dar uma ideia, o Cabo Verde, com outros países africanos, já estão por baixo de 2 toneladas por habitantes e por ano. Já passaram, portanto, isso é que é o pior dessa história, que são os países que já estão ali, que sofrem mais, não é? Enquanto os europeus, americanos, etc., portanto, estão muito em cima e vão ter que reduzir. E uma das coisas essenciais a reduzir é o impacto das políticas públicas. As políticas públicas, os serviços públicos, em geral, na Europa, custam à volta de 1,5 toneladas por pessoa e por ano. Portanto, isto não é sustentável. Não é absolutamente sustentável a necessidade de reduzir isso por 6. E reduzir isso por 6 quer dizer uma concepção completamente diferente da maneira que resolvemos os problemas dos serviços públicos e as necessidades das pessoas. E, evidentemente, com uma repartição muito melhor e com menos acabando com as desigualdades e dando a todos a possibilidade de ter acesso aos serviços, mas com um impacto muito menor. E por isso eu vou chegar sobre a questão da corresponsabilidade dos serviços públicos. Como estamos a falar aqui da ajuda alimentar, da ajuda humanitária e da cooperação para o desenvolvimento, claro que isso é uma questão fundamental ali, porque sabemos muito bem que
Todas as ajudas que chegaram no país do Sul foram muitas ajudas que foram pensadas na Europa e foram impostas no local e que não são adaptadas. E, portanto, tem custo elevado, enquanto ali a necessidade de permitir aos atores locais de ter a sua própria autonomia e de criar as condições para que tenham autonomia. Existem alguns programas que existiram no passado que têm essa perspectiva. Tem a perspectiva de não vir com soluções feitas, mas de dar a possibilidade às populações locais de encontrar as suas próprias soluções com os meios que estão no local e criar as condições para isso. Temos o caso, na Europa, tivemos um programa que chama-se Programa LEADER, que era precisamente isso, permitir que as populações das zonas rurais encontrem soluções por si próprias. Não havia necessidade de saber o que iam fazer, eles próprios deviam decidir. Em Cabo Verde foi aplicado também com uma organização que chama o FIDA, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que aplicou os mesmos métodos, mas já a nível das comunidades, e permitir que as comunidades trabalhem a nível das comunidades. Portanto, isto é uma questão fundamental, porque nós temos na Europa um modelo que não é sustentável. O modelo que nós temos, por exemplo, das ajudas sociais, é um modelo muito burocrático e muito de cima para baixo. E há certos países, por exemplo, o Gabão, onde se encontraram com esse modelo com impossibilidade de o aplicar. O Gabão tem um certo nível um orçamento importante em termos de ajudas sociais, porque é um país que tem petróleo, tem recursos, e aplicou uma metodologia que vem da Europa. Ou seja, definir quais são os grupos-alvos. O grupo-alvo, que era de crianças nas ruas, de mulheres sozinhas, pessoas enfermas, etc. 4 ou 5 grupos assim. Pessoas idosas, isoladas, etc. Só que eles não têm meio nenhum de saber quem são essas pessoas. Se vocês vão, por exemplo, em Libreville, que é a capital do Gabão, 90% da cidade são bidonville, são bairros light, onde o Estado não é presente. Portanto, as pessoas chegaram do meio rural, chegam ali e não têm presença. E, portanto, ali não é possível mesmo uma política desse tipo. A única maneira de dizer, vamos nos apoiar sobre as pessoas que vivem no local, que vivem nos bairros do lado, que vivem nas comunidades rurais, porque o mesmo problema é ali, e que eles próximos podem identificar quais são as pessoas que precisam da mesma de apoio. E que isto tem muita vantagem. Portanto, vai reduzir o custo, reduzir claramente o custo das ajudas públicas, porque toda a parte burocrática desaparece, e, sobretudo, vai ter muito mais impacto, porque as pessoas locais conhecem, sabem que são as pessoas que precisam e são capazes de fazer uma boa gestão desses recursos, e não só uma boa gestão individual, mas também coletiva. Portanto, essas ajudas podem ser feitas coletivamente, ver coletivamente quais são as necessidades, por exemplo, de habitação social, quais são as necessidades de apoio à agricultura local para as pessoas poderem comer, de apoio à pesca, etc, etc. Portanto, é toda a ajuda internacional que tem que ser revista. Tem que ser revista completamente. Nós debatemos isso sobre essa questão há anos, sem ser ouvido, ou ser muito pouco ouvido. As pessoas que estão a tentar desenvolver isso, por exemplo, no FIDA, foram afastadas, foram marginalizadas, acabaram por sair do FIDA. Há aí um problema de fundo. Há um problema de fundo que, de facto, a política pública, a maneira de funcionar das entidades públicas tem que ser revista radicalmente. E tem que ser revista numa situação de corresponsabilidade. Ou seja, não é uma coisa que, não é uma solução que pode vir de cima e que chega em baixo para as pessoas. As soluções são as pessoas. As próprias pessoas encontram as soluções. E é preciso um Estado que permita isto, que dê a oportunidade para as pessoas encontrar as suas próprias soluções e que encoraje, que dê. E depois, evidentemente, nós somos o Estado, vamos ouvir aqui um bocadinho outros intervenientes, é também, por exemplo, as empresas. As empresas têm a responsabilidade de fornecer alimentos que podem ser reutilizados, que podem ser reparados a nível local,
que podem ser facilmente e dar autonomia sempre que as pessoas possam ter a nível das comunidades. Isto é essencial, porque se não temos esse objetivo, não vai se conseguir salvar o planeta. Não. Portanto, claro que esse discurso é um discurso que é um pouco receptível para quem defende a mundialização, quem defende a liberalização da economia, quem defende o crescimento econômico permanente. Isto não é uma questão ideológica. É isso que eu ia dizer sobre tudo. Não é uma questão ideológica, é uma questão científica. É uma questão científica é que se pode provar de maneira muito rigorosa porque é que tem que ser assim e que não há outras hipóteses. Pode-se provar porque sabemos muito bem, com números, que não é que uma política que é uma política que chamamos top-down, que vem de cima para baixo, é muito mais custosa, muito mais eficaz e acaba por ser não factível numa situação que nós temos absolutamente de rever a maneira que utilizamos os recursos. Portanto, claro que nessa política pública que vai se apoiar sobre as associações locais, o essencial é, de facto, o que é que se passa a nível local, como é que se pode, a nível de habitantes que vivem numa mesma zona, conseguir um processo de corresponsabilidade e que possa depois ser reforçada com uma política adaptada. Eu não vou falar muito mais, mas eu preferia que nesse debate tenhamos possibilidade de rever, de ter uma confrontação indo e volta, né? E por isso que eu proponho agora que se passe essa palavra ao seguinte, que eu acho que é o Silvino, para explicar concretamente o caso do Cabo Verde, como é que isso aconteceu, e qual é o desafio do futuro para enfrentar para poder conseguir esses objetivos que deveria ser um objetivo mais a nível global e planetário. Se quiser, posso apresentar rapidamente o manifesto que foi enviado ao secretário-geral, mas eu não queria fazer muito tempo, podemos voltar sobre isto depois. Samuel, desculpe interromper, ainda tem 7 minutos. Se quiser fazer uma breve apresentação do manifesto, esteja à vontade. Tudo bem, sou por uma questão dinâmica, mas tudo bem, posso, se consegue partilhar o ecrã, eu vou ver se consigo. Ora, veja-se, porque senão temos de pedir a quem é responsável. Acho que vai conseguir. Exatamente, sim. Pronto, exatamente. Portanto, isto é um manifesto que foi enviado, portanto, ao secretário-geral das Nações Unidas, explicando claramente que, frente à multiplicidade e complexidade dos desafios que a humanidade deve resolver para as gerações futuras, um grupo de pesquisadores universitários e responsáveis políticos constituiu um Conselho das Alianças, uma estrutura informal e aberta de diálogo que apresentou esse manifesto. Portanto, o manifesto explica porque é necessário, portanto, um projeto de corresponsabilidade. Não temos outra hipótese de trabalhar na corresponsabilidade. A humanidade é sumamente crítica da sua história, com situações que necessitam uma mudança radical. As conclusões da Conferência das Nações Unidas, da COP26, confirmou mais uma vez que os compromissos assumidos ficam muito aquém do que é necessário. Trata-se mais de uma lavagem de vontade de mudar, como disse, aliás, o próprio secretário-geral das Nações Unidas. No entanto, existem soluções para pôr fim a essa destruição, proteger o ambiente natural e efetuar as melhorias necessárias nos lugares onde é posta em questão, assegurando ao mesmo tempo a paz e o bem-estar de todas as mulheres, homens e a vida em geral. Tais soluções necessitam, portanto, uma mudança radical nos modos de vida, de cooperação e de organização económica e social, exigindo uma mobilização geral, não só dos Estados e das autoridades públicas, mas de todos os atores públicos, privados e dos cidadãos. Em outra palavra, exige uma corresponsabilidade de todos os seres humanos, tanto no plano individual, coletivo,
em relação a um objetivo unanimemente partilhado, que seja o bem-estar de todos, incluindo as gerações futuras do planeta, e, como dizemos, sem exclusão de pessoas que são, neste momento, com um grande problema de pobreza ou de guerra, ou têm que se refugiar, etc. Portanto, há 3 condições: que esse projeto seja partilhado pela unanimidade, que a responsabilidade de cada pessoa, cada tipo de ator seja unanimemente concedido e assumido no espírito de solidariedade, e que as responsabilidades sejam efetivamente cumpridas. Depois, eu vou entrar muito em detalhe, vocês podem ver isso facilmente, portanto, sobre como é que isso poderia ser desenvolvido, mas a ideia fundamental é até aqui a estratégia proposta, é de propor às Nações Unidas, portanto, propor que esse processo que um processo seja criado para chamar os atores a lançar experiências de corresponsabilidade. Portanto, cada iniciativa, isso pode sair de uma escola, pode sair de uma empresa, pode sair de uma política pública, dar-se a conhecer, portanto, adquirir um manifesto, especificar as suas intenções, estabelecer contactos com outros atores complementares, portanto, e ali começar a criar polos de corresponsabilidades. Pronto, e então, a partir dali, nós definimos aqui todas as responsabilidades transversais, responsabilidades por tipo de ator, responsabilidades transversais, mas também responsabilidades dos cidadãos, como cidadão, como trabalhador, como consumidor, como aforadores, pessoas que têm poupança, como é que pode utilizar isto de uma forma. Depois, responsabilidades das associações de habitantes, aí vai falar, portanto, o Silvino sobre isto, e as responsabilidades das autoridades do Estado e das autoridades locais, precisamente para essa descentralização de que falei, das organizações internacionais, portanto, repensar completamente as ajudas internacionais, a responsabilidade das ONG, que têm um papel fundamental, porque eles vão intervir a certas coisas que são essenciais, das empresas, está ali um grupo que trabalhou sobre isto com a universidade, que definiu muito bem quais são as responsabilidades, do sector financeiro, que é absolutamente essencial, portanto, ali há uma irresponsabilidade do sector financeiro que tem que ser controlado, portanto, e de feito de outra forma, e do sector da comunicação social, e das escolas, absolutamente fundamental, como é que as escolas podem ser a base de criação de uma corresponsabilidade para o bem-estar de todos, e finalmente dos investigadores, universidades, institutos especializados, como podem portanto, ter também a sua responsabilidade nesse processo. Pronto, portanto, acho que já fiz os... Não, eu não vou ir mais longe, portanto, acho que já fiz a volta do que queria dizer, e penso que agora, portanto, seria interessante ouvir, portanto, como é que se concretiza no caso de Cabo Verde. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Samuel, pela sua intervenção bastante interessante, e também por, de uma certa forma, quase se ter substituído ao meu papel, porque já deu um mote para a intervenção seguinte, que é da responsabilidade de Silvino Sánchez Furtado. O título da comunicação é Corresponsabilidade ao nível comunitário local, com o exemplo das ACD. Quanto à sinopse curricular de Silvino Sánchez Furtado, é cabo-verdiano, licenciado em Gestão de Empresas e tem mais de 12 anos de experiência como gestor de projetos sociais e comunitários na Comissão Regional de Parceiros de Santiago Norte, em Cabo Verde. Desta experiência, 8 anos traduzem-se no programa PLPR e os restantes 4 no quadro do projeto POSER. Atualmente está inscrito no mestrado em Contabilidade e é colaborador voluntário da Federação Nacional das CRPs de Cabo Verde e também em Portugal na Univer Desafio, Associação para a Cooperação e Desenvolvimento. Ainda colabora com a rede Together. Silvino, é a sua vez. Tal como eu disse há pouco a Samuel, quando faltarem 5 minutos para completar os 20 minutos da sua intervenção, eu farei chegar um aviso, ok? Boa tarde a todos e a todas. Ademais, parabenizo a organização pela iniciativa e aproveito também para
agradecer o convite para falarmos um pouco sobre essa temática que é importante e pertinente para todos, que é a questão da corresponsabilidade a nível comunitário local, e trazendo aqui a experiência de Cabo Verde. Para dizer que o processo de desenvolvimento saudável e sustentável é uma responsabilidade de todos e de todas, tanto a nível pessoa coletiva como singular, e as associações comunitárias, enquanto estrutura conhecedoras das necessidades, das potencialidades locais, têm dado uma grande contribuição e acredito que estão também em condição de dar e engajar muito mais a partir do momento que tenhamos... Estou a ouvir o ruído? Alguém está com o microfone ligado. Eu pedia para todos desligarem o microfone e apenas o Silvino e eu próprio mantermos os microfones ligados. Desculpe a interrupção, Silvino. Pode tudo bem, tudo bem. Bom, uma das questões que é fundamental para que haja o engajamento das estruturas locais é o reforço da autonomia econômica local. Aqui estamos a falar do empoderamento das comunidades. Trabalhar com as comunidades e não para as comunidades. Com isso, teremos uma estrutura capaz de mobilizar, de sensibilizar para o desafio da transição energética, ou seja, um recurso a energias renováveis, que é mais econômico, né? Principalmente para Cabo Verde, sol não é problema. Silvino, Mas também... Desculpe, deixe-me interromper. Julgo eu que estamos todos a ouvir um ruído de fundo. Eu não consigo perceber quem é que está com o microfone ligado, mas, mais uma vez, eu peço para desligar o microfone porque está a prejudicar a intervenção deste orador. É da Margarida, mas eu acho que ela já cortou. Ok, obrigado. Desculpe mais uma vez, Silvino. Agradeço. Também, tendo uma estrutura organizada, é mais fácil em representação da comunidade mobilizar parcerias de recursos para suprir as necessidades, nomeadamente necessidades de alimentação saudável, a questão da água, a questão da saúde, da energia, da habitação, e também aproveitar, potencializar tudo aquilo que é economia local, que é o potencial local a nível de recursos. Em Cabo Verde, falando um pouco sobre a experiência de Cabo Verde, há muitos projetos que são desenvolvidos pelas ações comunitárias, mas tendo em conta 3 elementos. Primeiro, a partir de 90, com a criação da lei do associativismo, também com a recentragem dos investimentos nas comunidades, que o governo passou a fazer contratos de programas com ações comunitárias, mas também temos o programa PL 480, que é um programa de ajuda alimentar que trabalhou diretamente com ações comunitárias nas ações comunitárias, no seu empoderamento, no desenvolvimento das comunidades. E também temos o programa qual trabalhei há algum tempo, que é o programa financiado pelo FIDA, que é o programa de luta contra a pobreza no meio rural e o programa de promoção de oportunidades socioeconômicas rurais. Esses programas financiaram as associações de uma forma reunida, organizada, trabalham projetos e submetem ao financiamento e executam esses projetos, tanto a nível de habitação social, mesmo a nível da transição energética, porque um projeto executado, digamos, por uma empresa, muito, a nível comunitário, sai muito mais caro um projeto com engajamento da comunidade, feito pela comunidade, né? Então, aqui há uma economia de escala e há o engajamento, o envolvimento e um sentimento também de pertença das comunidades, de modo que é fundamental o empoderamento das comunidades,
formar, dar instrumentos para que estas também funcionem de uma forma democrática, participativa, onde as decisões são discutidas no seio das comunidades. E aqui temos a experiência de Cabo Verde também, que as decisões saiam das assembleias comunitárias. As comunidades reúnem a assembleia, discutem as prioridades das comunidades, discutem também, como o recurso é pouco, discutem os beneficiários. Quem são os beneficiários? Quem são, digamos, beneficiários prioritários? Porque às vezes os beneficiários podemos ter muitos, mas quem mais precisa, digamos, que é contemplado de uma forma muito participativa, sem discriminação, nessa base que discutem e aprovam os projetos e executam, mas também há todo um processo de sentimento de pertença a ponto da sua preservação, também do engajamento, de mobilização de outros parceiros nesse processo e potencializar tudo aquilo que é recursos locais, mas também mobilizar recursos junto das outras estruturas. Aqui falei no caso do programa, mas também as ações comunitárias conseguem mobilizar recursos junto das autarquias locais, junto do governo, junto dos parceiros internacionais, porque temos, hoje em dia, temos ONGs a nível regional, a nível internacionais, mas as ações locais, como são da comunidade, vivenciam os problemas da comunidade, então são estruturas estratégicas para uma boa execução do projeto local de uma forma durável, sustentável, mas também que vai do encontro à expectativa das comunidades. Há um outro desafio aqui das estruturas locais organizadas. Já falamos aqui da valoração do que é local, o Samuel falou há pouco daquilo que comemos, né? Às vezes vem de longe, o que economicamente fica muito mais caro, mas havendo estruturas locais, produção local, há essa economia circular, há essa questão da entreajuda, então e fica muito mais econômico, cria rendimento local, mas também cria bem-estar de toda a cadeia envolvente. Nós aqui podemos falar um pouco da questão também além da questão dos projetos familiares, mas também as associações trabalham muito a questão da questão ambiental, a questão da proteção do solo. Temos em Cabo Verde também a experiência de horto escolar que é uma forma também de melhorar a dieta alimentar dos alunos na escola, mas também é uma forma de engajamento da comunidade nesse projeto, da comunidade, dos pais, encarregados de educação, e isso é feito no quadro de uma parceria entre as estruturas comunitárias e a unidade escolar, né? Há muitas ideias, há muita coisa que no quadro desse projeto em Cabo Verde correu bem, são ótimas experiências que há necessidade de potencializar, de dinamizar, mas também, se calhar, de aprimorar, porque o teste está provado que é aplicável, né? E é claro que, de momento, as coisas não são
com o fim do programa, as coisas não estão assim a funcionar nessa linha, mas nós acreditamos que as comunidades têm muito para dar e têm muito para partilhar, mas também, enquanto estruturas locais, o próprio Estado, as empresas podem contar com essa estrutura como um grande parceiro. Fico por aqui, vendo alguma questão. Terminou a sua intervenção? Sim. Muito bem. Muito obrigado, Silvino. Passamos para a terceira oradora desta sessão, que é a Manuela Coutinho. Manuela Coutinho, que vem apresentar uma comunicação intitulada A Corresponsabilidade no Acolhimento de Refugiados. Manuela Coutinho é mestre em Economia e Política Social, é doutorada em Economia pelo ISEG, trabalha no Instituto de Segurança Social, IP, Centro Distrital de Segurança Social de Viana do Castelo, e colabora com a Universidade Fernando Pessoa. Lecionou no mestrado em Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento, a unidade curricular Gestão Estratégica de ONG e de Missões, e foi também pioneira na implementação da metodologia Spiral no mestrado. É dinamizadora da rede Together. Manuela, bem-vinda mais uma vez, voltamos a contactar um com o outro neste congresso, tem a palavra. Boa tarde a todos, é um gosto de facto reencontrar aqui Paulo Vilamaior, João Casqueira, a Cláudia Ramos, que está há algures escondida, mas pronto, para falar dos colegas que eu vejo que estão aqui presentes e que é um gosto. Estou também contente por reencontrar aqui o Samuel, o Silvino, com quem já tive também a oportunidade de trabalhar, o Samuel, que encabeça estes projetos com uma intranquilidade e uma dinâmica permanente que nos transmite. O Silvino, eu tive o gosto de conhecer há pouco tempo, mas tive também o gosto em 2016 de visitar as experiências das locais de Cabo Verde, uma visita relâmpago, mas de facto deu para perceber a dinâmica daquelas populações. Bem, e saúdo também os outros colegas que vão estar aqui neste painel, e todos aqueles todos e todas as que nos estão aqui a escutar. Ora bem, de facto, fui convidada a falar sobre a questão dos refugiados e da corresponsabilidade. Eu vou tentar, enquanto vou falando, compartilhar aqui, só para me ajudar um pouco na apresentação, porque eu estou neste momento, já há uns anos a trabalhar com refugiados, e estou neste momento no acolhimento aos fluxos atuais de afegãos e de ucranianos, o que me torna muito mais difícil fazer uma apresentação com algum distanciamento. Não é possível neste momento haver distanciamento para quem está a fazer um acolhimento direto. De maneira que eu tentei fazer aqui uma apresentação que me ajudasse também a ter um fio condutor. Eu vou ver se consigo muito rapidamente, e é mais um espaço de reflexão do que... Não sei se vou conseguir, mas se não conseguir eu continuo a falar. Não sei se estão... Já estamos a ver, Manuela, já estamos. Pode maximizar. Ana. Ok. Pronto, assim, eu de facto aquilo que eu tentei colocar aqui são essencialmente pontos de reflexão, porque realmente os movimentos, eu prefiro até nem falar muito de refugiados, etc., porque são pessoas de facto que estão por trás de todos estes fluxos, que estão por trás de todos estes movimentos, pessoas com sentimentos, com muito sofrimento, e portanto eu optei por falar aqui mais em pessoas que se deslocam
na procura da paz, na procura da sobrevivência, na procura da subsistência. Daí que, pronto, de facto, há logo, no meu entendimento, pelo menos, e não serei única, que nós somos de facto uma herança de todos estes movimentos que se formos à história, no final do século XIX, houve a imigração em massa da Europa para a América, na procura de espaço para não passar fome. Tivemos depois, no final da Primeira Guerra Mundial, também as expulsões e as perseguições políticas. Tivemos no pós-Segunda Guerra Mundial também a busca pelas oportunidades de sobrevivência, mas depois, a partir de 2014, começa toda uma deslocação diferente de populações com uma perseguição muito mais política, portanto, na procura de espaços de segurança, de espaços de confiança. Portanto, isto é só, pronto, houve de facto as deslocações que eu há bocado estava a dizer por questões demográficas, a procura nos anos 80, sobretudo, nós tivemos muitas empresas que se deslocavam por causa da mão de obra, os trabalhadores que se deslocavam também na procura de trabalho. Tivemos e continuamos a ter as violações sistemáticas aos direitos humanos, os conflitos armados, portanto, ao nível da África, do Médio Oriente, etc., e agora da Ucrânia. E temos também um conjunto de pessoas que pretendem romper com o ciclo vicioso de pobreza. Eu posso dizer que tenho recebido e tenho acolhido muitos paquistaneses, muitos indianos, portanto é um cenário que todos conhecemos, que vêm sobretudo na procura de quebrar com o ciclo vicioso da pobreza, com todas as dificuldades e todos os jogos que conhecemos. Portanto, as pessoas de facto procuram novos espaços, como eu coloquei aqui, espaços de confiança, espaços de segurança e espaços de subsistência e de sobrevivência. Como é que nós os acolhemos? E eu penso que é aqui que está a grande questão, que é o que é isto do acolhimento? Acolher, de facto, não é só abrir portas, é criar estruturas capazes de dar essa segurança, de lhes garantir a dignidade, de garantir o acesso a direitos, de garantir segurança e zonas de conforto físico e emocional, zonas de conexão, porque as pessoas vêm e precisam de se sentir com confiança e com segurança no país que as recebem, mas elas continuam também conectadas com o seu país. A sua imagem, o seu património, o seu intangível está todo no seu país de origem. E de facto, a questão que me tem feito questionar mais é precisamente a questão do que é isto do acolhimento. Porque, de facto, acolher exige-nos muito saber observar, saber perceber que são pessoas que vêm com outros hábitos, outros costumes, outra forma de estar, e que nem sempre nos entendemos. Por exemplo, a questão da comunicação aqui é uma questão fundamental, não é? Porque nem todas vêm de países, por exemplo, onde exista um Estado de Direito como nós temos em Portugal ou como existe na Europa. Muitas, portanto, não conseguem sequer perceber este tipo de funcionamento. Portanto,
uma das questões fundamentais para o bom acolhimento é, de facto, nós conhecermos as balizas da nossa intervenção. E não podemos, como eu escrevi ali, tomar decisões por impulso. Estaremos a fazer mal àqueles que vêm, estaremos a fazer mal a nós próprios, a todas as equipas com eles trabalham. Portanto, temos que cuidar, de facto, da observação das culturas, de perceber o património que elas trazem e, sobretudo, aquilo que elas sentem que está desfeito e que as magoa, que lhes dificulta todo o processo de intervenção. A questão da comunicação, que é fundamental, e de facto, quando nós não temos interlocutores que nos ajudem a perceber a língua, nós não conseguimos comunicar e fazemos muitas vezes erros grandes neste acolhimento. O desconstruirmos fatores estressantes, e eu vou falar de um exemplo muito simples. Por exemplo, nós aqui no Norte temos muito fogo de artifício, e é claro que quem vem da guerra e ouve o fogo de artifício é um momento de grande pânico e um momento de muita dor. Portanto, há que perceber isso e também levar-lhes a perceber que, para além do fogo e do barulho, existe a cor, existe a festa, etc. E depois gerir todas as expectativas dos profissionais e dos próprios também enquanto profissionais. Eu pronto, assim, estava agora também aqui a lembrar-me de que este acolhimento, de facto, que tem sido, eu daqui a bocado vou falar como é que em Portugal, neste momento, estamos organizados para acolher as populações que chegam e, sobretudo, aquelas que chegaram agora, estão a chegar do conflito ucraniano, porque, de facto, foi uma organização muito local também, que vem muito ao encontro daquilo que estamos aqui a falar nesta tarde, que é os locais estão a procurar organizar-se com aquilo que têm, com aquilo que sabem gerir e com aquilo que conhecem para melhor acolher. Por outro lado, as ONGs estão também a ter um papel muito importante. Eu própria, embora esteja num serviço público, tenho também trabalhado como voluntária com uma ONG que trabalha, que tem acompanhado estas populações, porque é preciso um acompanhamento muito próximo. Nós temos muito que estar do outro lado da câmara, do outro lado do telefone, para responder permanentemente às necessidades, à falta de conhecimento, há uma necessidade urgente das pessoas que vieram de fora. Pronto, e portanto as ONGs de facto têm uma capacidade de se adaptar e de agir na urgência e com urgência em situações que quase não sabemos como é que vão acontecer, portanto que temos que ser muito cuidadas e de facto este manifesto e apelo à corresponsabilidade pelo bem-estar de todos, de que o Samuel já falou, vai ser também uma pedra importante aqui neste processo, porque de facto o mundo está diferente. E outra reflexão é também que as pessoas não são agentes, não é? Não são só agentes políticos, sociais e económicos, têm sentimentos, têm inteligência, têm expectativas, e é neste movimento de interação de sentimentos, inteligência e expectativas que todo o acolhimento pode ganhar forma e conteúdo. São as pessoas que de facto dão forma e conteúdo ao acolhimento, por mais protocolos e por mais que existam, embora os protocolos têm que existir, têm que dar a estrutura, mas depois são as pessoas que lhes dão a forma e que lhes dão o conteúdo. Por isso eu coloquei aqui, porque para além da nossa preocupação com o planeta que nós queremos para as gerações futuras, que pessoas é que nós vamos ter também para o nosso planeta no dia da manhã, não é? Todos nós
fazemos parte deste planeta, cada um com a sua responsabilidade, assumindo a sua responsabilidade, e isto que hoje se está a passar aqui é um sinal de que estamos intranquilos e que queremos assumir nos nossos locais essa corresponsabilidade, porque fazemos parte, de facto, somos uma molécula, um átomo, uma coisa pequenina neste planeta, mas que somos nós os principais responsáveis e na forma como nos organizarmos para garantir esta sustentabilidade e esta segurança. Eu queria também falar portanto, como é que nós nos organizamos para no acolhimento aos ucranianos. Possivelmente muitos já saberão, mas Portugal organizou-se por concelhos, portanto, não foi sequer por distritos, foi por concelhos. Cada concelho tem o seu como pilar a autarquia, e eu vou dizer como é que isto funciona. Portanto, todas as pessoas que entram, vocês já têm ouvido na televisão e nos meios de comunicação social, vão ao CEF. O CEF, com muita agilidade, indica às pessoas e concede-lhes um número, portanto, a ligação logo para terem um número de segurança social, de forma a terem direito a esquemas de proteção social especiais, agora durante este período de conflito. Têm direito, portanto, têm ligação também direta com a saúde, para que tenham direito à saúde, têm acesso direto com o Serviço de Finanças, para que possam ter logo o seu número de contribuinte e possam começar a trabalhar o mais rápido possível. E existe, portanto, a questão da autonomia destas pessoas tem sido a grande preocupação, a autonomia e de algum aconchego em termos de segurança ao espaço onde chegam. Portanto, também já ouviram falar de certeza no programa Porta de Entrada. O Porta de Entrada é um programa em que existe um acordo entre as autarquias e o ACM, precisamente para apoiar ao nível dos alojamentos. Portanto, todas as pessoas que chegaram neste contingente ucraniano, já foram cerca de 40 mil em Portugal, portanto, são indicadas sempre que necessário para a Câmara, para a porta de entrada, para a aprendizagem da língua. Existem neste momento cursos, muitos cursos para a aprendizagem de português, e o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional tem tido também um papel muito importante. Portanto, a grande preocupação, e outra questão importante também é as escolas, de facto, para que os jovens tenham de imediato ou quase o acesso ao sistema escolar. Temos aqui um ponto positivo, por assim dizer, que é que nós já temos ucranianos em Portugal há cerca de 20 anos e que a grande maioria, se não todos os ucranianos que estavam em Portugal, acolheram familiares, o que foi um facilitador aqui neste processo. Portanto, isto não está a ser fácil, como imaginam, mas, apesar de tudo, temos tido algumas estruturas locais, portanto, para garantir o bom acolhimento a estas populações que chegam ansiosas, que chegam num estado de muita ansiedade e muita busca de paz. Eu resolvi escrever agora aqui esta reflexão também, é que de facto estes movimentos os movimentos diferentes em termos de, portanto, fluxos, começaram a ser mais ou menos a partir de 2014, 2015, em que de facto era a busca da paz e a busca da sobrevivência. Têm exigido de facto um repensar da nossa forma de atuação. Há bocado o Samuel falou, por exemplo, também da nova economia.
E de facto uma das questões que tenho trabalhado muito é as questões da economia circular, da economia social, e que já tenho discutido, porque de facto os recursos não são meus nem teus, os recursos são de quem deles precisa. Portanto, não são economias utópicas, é o mundo real dos nossos projetos éticos, de facto, de certeza todos nós participamos. E eu escrevi aqui, para terminar, o objetivo da escola. Há bocado falou-se em escolas, e eu conheço e todos conhecemos, neste momento existem projetos muito interessantes, locais, do sistema educativo, que de facto era importante serem estudados e abraçados. De facto, isto foi um amigo e investigador meu que escreveu esta frase, que é: o objetivo da escola não é formar super-heróis, é formar, é criar seres humanos encantadores que tenham consciência das suas fraquezas e dos seus próprios limites. E eu fui buscar esta frase precisamente porque se nós tivermos conhecimento e a percepção dos nossos limites, das nossas fraquezas, nós vamos conseguir acolher muito melhor aqueles que vêm também com as suas fraquezas e com as suas dificuldades. Portanto, é importante nós percebermos quem somos, percebermos que fazemos parte deste mundo múltiplo, deste mundo que não é polarizado, mas que é um intercâmbio de todas estas cheganças e partidas, e de facto esta consciência dos nossos limites e das nossas fraquezas é importante para conseguirmos observar, para conseguirmos ouvir e para conseguirmos agir, sobretudo neste espaço de muita insegurança. Eu não sei se frustrei um bocadinho aquilo que poderiam estar à espera, mas de facto é algo difícil falar de outra forma no momento em que estamos a acolher diretamente estas famílias. De qualquer maneira, depois também durante o debate poderei responder a dúvidas que surjam. Muito obrigado, Manuela. Vamos agora passar para a quarta comunicação deste painel, que é da responsabilidade de Fernanda Spencer. O título desta comunicação é o papel das ONG para facilitar a corresponsabilidade, sendo-nos dado o exemplo da Fundamental. Em termos curriculares, a Fernanda Spencer tem nacionalidade cabo-verdiana, é consultora de micro e pequenas empresas e formadora certificada, e tem uma vasta experiência com associações comunitárias e com instituições nacionais e internacionais de luta contra a pobreza e de proteção do meio ambiente. É ainda secretária da mesa da Assembleia da CRPSA, Conselho de Parceiros de Santo Antão, presidente da mesa da Assembleia da Fundamental, Fundação de Defesa, Preservação e Desenvolvimento Ambiental Sustentável, e ainda membro da direção da Associação Alternativa, Associação para a Promoção de Cidadania e Desenvolvimento. E tal como os anteriores oradores, também colabora com a rede Together. Tem a palavra. Tem de ligar o microfone, Fernanda. Bem, Okay. pronto, já estou on. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite. É um prazer estar cá. Samuel, Silvino, doutora Manuela, é um prazer ver-vos outra vez da Rede Together. Eu passo talvez a partilhar o ecrã, que para mim é mais fácil depois sintetizar aquilo que eu vou dizer. Foi-me pedido que fizesse uma pequena intervenção sobre o papel das ONGs na facilitação da corresponsabilidade, dando como exemplo, a Fundação Fundamental, da qual eu pertenço,
aqui de Cabo Verde. É preciso, sobre nós, o que é que eu posso dizer? Que somos uma fundação de defesa, preservação e promoção do desenvolvimento ambiental integrado e sustentável da Ilha de Santo Antão, e que fomos reconhecidos oficialmente pelo Estado de Cabo Verde 23 de janeiro de 2020. Quando se fala em integrado e sustentável, parece que é uma reposição, que é um lugar comum, mas ele é extremamente importante, principalmente quando estamos a falar em ilhas, não é? Já foi gasto, digamos assim, muita verba em projetos que neste momento nem sequer existem. Isso danifica um bocadinho a nossa credibilidade a nível internacional. Nós fomos, portanto, quando ele está aqui, um integrado e sustentável, é realmente aquilo que nós quisemos dizer e é aquilo que está nos nossos estatutos. Foi reconhecido a 23 de janeiro, como vocês estão a ver pela data, foi aproximadamente um mês antes do pico da pandemia, o que fez com que nós estivéssemos parados, a ilha em si fechou durante 2, 3 meses, aliás o mundo inteiro fechou à nossa volta, as instituições, portanto, confinaram e tivemos que fazer uma pausa obrigatória durante alguns tempos, mas não ficamos parados, tivemos a fazer projetos, tivemos a analisar, a delinear estratégias e felizmente conseguimos, através desse esforço, dessa resiliência, conseguir alguns parceiros, entre eles agora os Engenheiros Sem Fronteiras, que nos irão ajudar, apoiar em Chantas Furnas, que é uma localidade aqui de Santo Antão, de forma faseada, tem que ser sempre de forma faseada, primeiro com a água de consumo e para a rega, estamos na época seca, estamos a atravessar um período bastante difícil, e depois com a formação e por último portanto no acompanhamento dos caminhos vicinais, que aqui, como somos uma ilha montanhosa, é extremamente importante. Nós somos uma organização não governamental, uma ONG, apartidária, de fins não lucrativos e gostamos de colaborar em parceria direta com todas as instituições regionais. Eu gostaria de enfatizar estas duas questões, porque o partidário acaba por ser bastante importante para nós aqui em Cabo Verde, que apesar de sermos um país absolutamente democrático, desde a nossa independência, que somos bipartidários, ou seja, temos dois grandes partidos que se revezam no poder, ora é um, ora é outro, o que quer dizer que muitos projetos, às vezes, quando existe aquela componente política, acaba por ficar prejudicado e acaba por não avançar. Portanto, nós fazemos questão... Permite-me interromper. É que a sua apresentação PowerPoint não está a ser partilhada. Eu peço imensas desculpas, então... Ora, tenta outra vez. Desculpe a interrupção. Está certo. Deixe-me tentar outra vez. Ainda não. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora já vai aparecer. Exato. Agora já está o ecrã do seu computador. Eu peço imensas desculpas. Ora é essa. Pode continuar. Okay. Então deixe-me só ver se eu consigo realmente. Já se vê, portanto, a tela inteira, não é? Agora ainda não se vê a tela inteira. Vê-se que está não com o PowerPoint aberto, só falta maximizar. Então deixe-me ver se eu consigo fazê-lo. Tem um ícone na parte de baixo que dá para maximizar. Não, eu estava só a tirar o... Ok, agora já está. Portanto, eu estava a explicar aqui que para mim, para nós, portanto, é importante a partir que conste no nosso nossos estatutos a frase partidária e também em parceria direta com todas as instituições regionais. Tenho aqui isto, deixa-me pôr a ver se eu consigo colocá-lo de outra maneira. Parece-me difícil aqui. Okay.
Eu acho que estou aqui com um problema exatamente. Os nossos órgãos sociais são constituídos por profissionais de diversas áreas, são profissionais que têm mais de 5 anos de experiência no terreno. Nós fizemos questão de que os primeiros órgãos sociais tivessem esse tipo de experiência para dar uma maior celeridade a todos os processos de elaboração, de execução, acompanhamento, supervisão de projetos. Nós temos desde ambientalistas, engenheiros agrónomos, gestores de projetos, formadores, professores, psicólogos, sociólogos, agentes de ação social, informático, agricultores e pescadores com experiência. Quer dizer que é sempre multifacetada, muitas vezes os projetos que nós fazemos, e essa capacidade, essa doação, portanto, essa sinergia é sempre bastante positiva para nós. Em relação à nossa áreas de atuação, nós começamos já pela educação ambiental, que nós pensamos que deve ser ampla, deve ser gratuita, profissionalizada, dirigida a todos os setores de atividade e com apoios de setores públicos e privados. A verdade é que nós estamos já no processo, já estamos ativamente nas escolas, nós estamos em alguns setores e com o apoio principalmente do setor privado, não é? Porque a gratuidade da ação, ele tem um custo, né? Tem um valor, e esse valor, portanto, terá que vir de alguma forma de algum investidor, não é? De beneficiários, e é isso que neste momento estamos nesse processo, mas enquanto isso não acontece, só há 10 meses é que nos tornamos mais ativos, nós temos tido o apoio tanto do setor público como do setor também privado, e temos estado a executar algumas ações. Nós também utilizamos e fazemos questão de estar na supervisão da qualidade ambiental da ilha, fazer parte e assegurarmos de que o planeamento ambiental seja de forma integrada, bem como o sistema de proteção ambiental, em programas ambientais divididos em projetos, e esses projetos devidamente monitorados, porque sem isso acontecer, aquilo que acontece é tudo, parece que é tudo a curto prazo, né? Quando vamos ver, quando vamos tentar identificar os projetos, eles já nem sequer existem. Eu tenho aqui 2 fotografias, infelizmente, uma delas lá em cima é de uma área protegida, que é um incêndio. Não foi um incêndio casual, foi um incêndio provocado, mas temos bastante cuidado nessa zona, nessa área protegida, que é de limpeza, porque tem muitos acessos, muito pouco acesso, não é? E certas ambulâncias e tudo mais não podem vir. Essa supervisão que nós fazemos dessas áreas devia ser feita pela população, e não está a ser feita pela população. Deve haver sempre uma obrigatoriedade de uma interação com a população local, o Silvino mesmo falou sobre isso, nos seus próprios interesses, não é? E em baixo temos uma fotografia que não corresponde, que é de um pinheiro, portanto, já mais seco, mas ultimamente foram cortados alguns pinheiros ainda novos, e isso leva-nos a uma atuação diplomática quase, ou seja, toda a nossa intervenção, toda a nossa mensagem tem que ser pedagógica, de forma que haja sempre uma interligação com os poderes públicos, não é? E que essa intervenção seja sempre de uma forma concertada, de uma forma integrada. Nós também fazemos parte e queremos fazer parte da dinamização de programas de ação com desenvolvimento sustentável, mas com o envolvimento ativo da ASTD, portanto das associações comunitárias, porque eles têm preciosas informações que a nós levaria não só
um custo adicional, mas também é um tempo adicional para os obter. Portanto, essas associações sabem com precisão aquilo que a comunidade precisa, quando precisa, dá-nos a possibilidade de priorizar as nossas atividades e encetar esse diálogo para nós é primordial, assim como a plena integração da população local. Eles devem estar sempre interligados no seu próprio desenvolvimento, seja ele económico, social, ambiental, eles têm que estar sempre interligados. A fotografia, infelizmente, faz parte de uma área em que, neste momento, a população é de extrema pobreza, ganhando talvez a volta de 2, 3 euros, enquanto que por dia, enquanto que poderia ser muito mais dentro de uma zona protegida, numa área protegida, em que todo o projeto foi feito sem considerar a população que vive dentro da própria floresta, que nasceu, cresceu e continua a residir na própria floresta. E aquilo que acontece é uma procura pelos turistas, por exemplo, de um sítio para pernoitar e para conviver com a população, integrado naquele dia-a-dia da própria população, e não pode fazê-lo porque as casas não têm água corrente, né? Ou casas de banho, e a população não se sente à vontade para os receber. Portanto, essa integração é algo que nós também estamos a trabalhar, mas em parceria com as SCDs, com parceria com o poder local, com as concentradas do Estado, que são as desde a saúde, ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Ambiente e com a sociedade civil. Nós consideramos que essa integração é fundamental, porque uma sociedade fragmentada não há desenvolvimento numa sociedade fragmentada. Quanto ao poder local, nós temos 3 câmaras, 3 concelhos, um que é na Ribeira Grande, outro no Porto Novo e outro no Paúl, e são completamente diferentes e têm necessidades diferentes e estão em estágios de desenvolvimento diferente em alguns aspectos. Nós tentamos conversar com esse poder local para saber qual é que é o estágio em que eles estão, o que é que eles necessitam. Não ir lá e oferecer voluntariamente ações criadas do nada, não é? É agarrar naquilo que tem, ver em que estádio e saber se partimos do zero, se não vale a pena, se aproveitamos aquilo que existe e como é que vamos fazer essa inter-relação e como é que vamos agir nesse contexto. Quanto aos ONG com parceiros, desenvolvimento sustentável são preciosos, porque muitas ONGs eles possuem uma variada experiência, uma experiência riquíssima, muitos também possuem conhecimentos especializados que nós podemos agregar aos nossos projetos, não é? E criar-lhes valor. E têm também capacidade de ação para uma análise, implementação, desenvolvimento sustentável, já têm todo o know-how, já sabem como fazer e como agir, e desperdiçar essa inter-relação, essa integração, parece-nos que é desperdiçar valores e mais-valias, não é? Que pode contribuir para um desenvolvimento que todos nós, afinal de contas, estamos à procura, não é? Quanto à história das ONGs em Cabo Verde, penso que deveria falar sobre isso. Eles nasceram da necessidade da resolução de problemas económicos e sociais, levou ao surgimento de associações com base comunitárias, com enfoque nas zonas rurais e posteriormente cobriram, portanto, todo o território nacional. As fotografias que vocês podem ver à vossa direita são fotografia de uma Assembleia Geral da CRP, que o nosso colega Silvino teve a falar e ao qual pertenço. E embaixo podem ver que a sala está cheia, 100 e tal associações, eram aquelas que pertenciam à nossa induzida em coma CRP, que agora, portanto, não funciona. Cada um desses representantes representam uma associação comunitária com conhecimentos imensuráveis e portanto, eu espero bem que a CRP se renove, porque a maior parte dessas associações estão neste momento desconectadas, estão neste momento fora
não estão, também devido à pandemia, à seca, outros constrangimentos, não estão funcionais. E nós estamos à procura de arranjar forma, é fundamental, e as associações a que eu pertenço, de que haja uma renovação desses laços, não é? E que isso volte a funcionar da maneira como funcionava e que estava a dar resultados bastante positivos, porque houve uma altura em que nós já estávamos com a CRP de Santo Antão, procura de projetos em laranja ou em vermelho mesmo, não é? E estávamos a revitalizá-los, estavam outra vez a crescer e estavam outra vez com uma certa pujança e a funcionar e a render e a dar às famílias e à comunidade aquilo que realmente precisam. Temos que lembrar que Santo Antão, onde eu pertenço, é uma das ilhas mais pobres de Cabo Verde, não é? Então, tudo isso é bastante essencial. De acordo com o levantamento efetuado no quadro de atualização do Guia das ONGs, até outubro de 2015, tínhamos cerca de 724 organizações da sociedade civil com fins não lucrativos em Cabo Verde. Desses, 46 estão na cidade da Praia, mas 15% deles estão em Santo Antão. Portanto, há aquela necessidade de ver-se realmente que há essa vontade de apoiar as comunidades, e as comunidades são receptivas, como também, voltando àquilo que o Silvino disse, a própria comunidade reunia-se em assembleia comunitária e decidia qual dos projetos e qual dos membros da comunidade, não é, deveria ser mais apoiado, não é? E essa interligação, essa comunicação, essa corresponsabilidade, eu penso que é fundamental que haja essa interligação entre todos os componentes da sociedade, não é? Sejam elas quais forem, sejam de que áreas forem, que é para conseguirmos aquilo que não estamos neste momento, infelizmente, a conseguir muito bem, que é fazer com que Santo Antão, pelo menos, e Cabo Verde, mas Santo Antão, que neste momento é onde estamos a trabalhar, não é? Seja aquela ilha que tenha um nível de pobreza inferior àquilo que ela tem. Nós vamos devagar, reparem que as pessoas que estão nessas ONGs estão dispostas ao diálogo porque estão de coração, não é? Dando aquilo que eles têm, que é o tempo, não é? É o tempo, e para isso é preciso entender que não há segundas intenções, a única intenção é apoiar as comunidades. Em relação ao 72º artigo da República de Cabo Verde, vou voltar ao ambiente, não é? São fotografias tiradas aqui da nossa ilha montanhosa, verde e com o mar, não é? Fernanda, deixe-me interromper, desculpe, eu não sei se viu a mensagem que lhe enviei há 4 minutos, a avisá-la que tinha entrado nos últimos 5 minutos. Isto quer dizer que entrou no último minuto, se puder abreviar as conclusões. É exatamente a última. Obrigado. Obrigada, este é o último slide. Só para dizer que todos têm, nesse artigo, diz que todos têm direito a um ambiente sadio, ecologicamente equilibrado e o dever de defender e do valorizar. E quando nós falamos em todos, é todos, não é? É todos interligados, é todos responsáveis, é todos, é a sociedade inteira. E pronto, os meus contatos para qualquer situação, e muito obrigada. Eu aqui agradeço, Fernanda, por sua intervenção investigativa. Entramos agora na parte final das intervenções, antes de começarmos depois o período do debate. Esta quinta e última comunicação é da responsabilidade de Fátima Verónica Villanova, e o título da comunicação é o desafio da conservação dos manguezais em áreas urbanas. Fátima Verónica Villanova é geógrafa, é doutora em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia e Tecnologia de Pernambuco e da pós-graduação em Interdisciplinaridade em Educação e Ciências Humanas no IPFE.
Coordena o grupo de pesquisa Biodiversidade, Meio Ambiente e Sustentabilidade e o grupo de Conservação Ambiental e Planejamento Espacial Marinho do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho da Universidade Federal Fluminense. Fátima Verónica tem grande experiência em avaliação, monitoramento e conservação de ecossistemas, indicadores ambientais e geoprocessamento, com ênfase em ambientes costeiros, recursos hídricos e áreas protegidas. Fátima, é agora a sua vez. Boa tarde, obrigada pelo acolhimento. Gostaria de saudar os organizadores do evento e todas as pessoas presentes. Agradecer a oportunidade de estar nesse espaço de reflexões com pessoas com ampla experiência em tornar esse mundo melhor e menos perverso, né? Eu gostaria de parabenizar todas as ações aí das pessoas que me antecederam. Foi me pedido uma fala sobre os desafios, né, de conservação dos ambientes costeiros, e eu trouxe algumas reflexões sobre o desafio de conservação dos manguezais no contexto urbano da região nordeste do Brasil, que tem cerca de 53 milhões de habitantes. Hoje é comemorado aí o Dia Mundial dos Oceanos, completamos também os 50 anos, né, da Conferência de Estocolmo, que ocorreu em 5 de junho de 72, na Suécia. Essa foi a primeira conferência, né, das Nações Unidas sobre o meio ambiente, e um marco porque foi o primeiro evento mundial a colocar os problemas ambientais em discussão e iniciar essa agenda ambiental mundial. Avançamos, com certeza, né, desde então, mas ainda muita coisa por fazer. Em 2017, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, né, proclamou aí a década oceânica para o desenvolvimento sustentável de 2021 a 2030. Estamos vivendo essa década, né, essa década oceânica. E esse momento é um momento de trabalho cooperativo, né, para atingirmos aí as metas estabelecidas aí na Agenda 2030. Pensar nos desafios ambientais, eu penso que é pensar na dignidade humana, sabe? A conservação ambiental, ela está intrinsecamente relacionada à proteção da dignidade humana, que é o núcleo essencial aí dos direitos humanos. Os eventos climáticos extremos, né, por exemplo, eles aumentam a vulnerabilidade, né, das pessoas que vivem em áreas de risco e já numa situação bem precária. Por exemplo, eu vou citar aqui o estado de Pernambuco, que está situado no Nordeste brasileiro, é onde eu vivo, está passando por chuvas intensas nos últimos dias, e temos aí um saldo de 70 mil pessoas desabrigadas e desalojadas, e 129 mortos, e estamos ainda no início do período chuvoso, né? Então, realmente é pensar na dignidade humana, na sobrevivência dessas pessoas que estão aí já numa situação tão delicada. A Agenda 2030 é uma confluência, né, internacional aí para enfrentar esses problemas globais. Se falarmos do oceano, ele não está presente apenas no ODS 14, né, que tem como objetivo aí a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Ele está relacionado, por exemplo, à erradicação da fome e da pobreza, de acordo com o último Registro Geral de Pesca aqui no Brasil. Em 2015, o número de pescadores no Brasil era de 1.087.725 pescadores, né? Destes, 99% estavam na pesca artesanal, né? Então, a sustentabilidade do oceano também relaciona-se com a disponibilidade de água, uma vez que tem alterado aí os padrões de chuvas. Questão-chave nos problemas decorrentes do saneamento básico, precário, né, em muitos países.
porque ele tem sido aí o principal receptor, né, dos resíduos e efluentes produzidos no continente. Então, vai também refletir na vida terrestre, demonstrando a relevância desse objetivo e do cumprimento das metas estabelecidas. Metas, sim, que parecem utópicas, né? Então, são muitos os desafios a serem superados até atingirmos as metas estabelecidas nos ODS, né? E por que é tão importante conservar os manguezais? Por que eu escolhi falar sobre os manguezais nesse dia aí do oceano e sobre os problemas, os desafios de conservação do ambiente costeiro? Porque a conservação dos manguezais ela é estratégica para a conservação do oceano. O manguezal ele é um ecossistema costeiro de transição entre o ambiente terrestre e marinho, formado por árvores que resistem ao fluxo das marés e a presença de sal, né? Ocupam o ambiente costeiro aí das regiões tropicais e subtropicais, e eles funcionam como área de abrigo, reprodução, desenvolvimento, alimentação de espécies marinhas, estuarinas, línicas, terrestres, contribui com a produtividade primária da zona costeira, então reflete diretamente na pesca artesanal, na pesca industrial, servem também para fixar os sedimentos, né, impedindo aí a erosão e, ao mesmo tempo, estabilizando a linha de costa. Então, é fundamental ter a presença desse ecossistema para enfrentarmos aí a elevação do nível médio dos mares. Eles absorvem, isso é uma descoberta recente, até 5 vezes mais dióxido de carbono do que outras vegetações. Então, percebam que é uma estratégia, né, conservar os manguezais para enfrentarmos esses desafios ambientais que estão postos. No entanto, esse conhecimento, né, sobre a importância dos manguezais não tem sido assim suficiente para a sua conservação. Por ano, cerca de 2% dos manguezais eles são destruídos. O Brasil já perdeu 25% desse ecossistema. A conversão dos manguezais para assentamentos urbanos remonta à colonização do nosso país. E, atualmente, temos aí 26% da população, os municípios costeiros concentram aí 26% da população brasileira. São as maiores densidades demográficas, né, nessa região. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 25 habitantes por quilômetro quadrado, e capitais como Fortaleza e Recife concentram mais de 7.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é um desafio gigante, né? E esse rápido processo de urbanização, ele foi acompanhado aí de uma ocupação desordenada do espaço, de infraestrutura precária e insuficiente, né, para absorver esse contingente populacional. O processo de urbanização intenso e desordenado e o consequente aumento dessa tessitura urbana resultam aí dos grandes proprietários industriais, das grandes empresas comerciais, e que são em razão aí do seu poderio financeiro, são os grandes consumidores e modeladores do espaço, intervindo aí decisivamente nos outros usos desse território. E, na maioria das vezes, essas ações, essa organização desse espaço é apoiada pelo Estado. E as suas consequências para as populações locais e que dependem desses ecossistemas são inúmeras, né? Então, isso vem resultando aí na fragmentação desses ecossistemas, perda de hábitat, áreas protegidas com desempenho ineficaz, conflitos de interesses na ocupação do território, poluição generalizada, eliminação das alternativas, né, de sobrevivência desses pescadores artesanais. Eu gostaria de projetar uma imagem, pode ser? Sim, tem a possibilidade de o fazer. Vou tentar aqui, viu? Não tenho muita habilidade com o Zoom, mas vou tentar aqui projetar
Ai, meu Deus. Socorro. Tem de carregar cá embaixo em compartilhar tela. Tá, deixa eu ver. Já vai aparecer já está a aparecer. Já está? Já. Então, aí, desculpem. Então, observem nessas imagens, né, esse processo perverso de organização desse espaço urbano no Nordeste brasileiro. São imagens de Recife, mas é uma realidade presente em todo o Nordeste brasileiro, que esses excluídos, né, da cidade, não são pessoas que não acessam as benesses desse crescimento urbano, desse crescimento econômico, que é produzido nesse espaço urbano, né? Então, a dispensar essa dicotomia, né, entre crescimento e desenvolvimento, né? Você cresce economicamente, mas a maioria da população não é beneficiada com esse crescimento econômico. Então, são estruturas precárias. Essas populações vivem numa situação de extrema vulnerabilidade, são gerações vivendo assim, e isso tem aumentado muito nos últimos anos. Na situação de pandemia, foi perceptível o crescimento dessas habitações. Esse incêndio, né, aqui nessa imagem, ela ocorreu há pouco tempo atrás, há menos de um mês, e já ocorreram outros incêndios e possivelmente ocorrerão outros tantos, né? Porque é uma comunidade, é uma população que vive invisível, né? Parece que as pessoas vão naturalizando esse tipo de situação. E aí, essas pessoas podiam muito bem viver aí, porque elas têm uma intimidade com a dinâmica das águas, com os manguezais, depende disso para sobreviver. É uma questão cultural que passa de geração em geração. Então, elas poderiam sim viver aí nessas habitações, mas com palafitas bem estruturadas, com toda a infraestrutura necessária, né? A gente tem exemplos, por exemplo, as pessoas pagam milhares de reais para ir para as Maldivas, se hospedarem aí nas palafitas de luxo, não é? Por que não oferecer uma habitação aí adequada para essas pessoas que têm uma íntima relação com as águas, com os manguezais e com os ecossistemas costeiros. Nessa outra imagem, não sei se está passando, aqui, sim, a questão da poluição, né? A poluição oceânica hoje, ela é basicamente problema de gestão de resíduos do continente, né? Então, perpassa aí pela questão da reutilização, da reciclagem, logística reversa, economia circular, investimento em pesquisa, né, para substituir esse material que trouxe muitos benefícios, com certeza, mas a sua duração no ambiente é um problema. Hoje a gente consome aí nanoplásticos e ainda nem sabemos as consequências disso, porque quando ele cai no ambiente é difícil de remover e eles vão ficando cada vez menores, os plásticos, e aí a gente também percebe um serviço, uma função do manguezal indesejada, né? Não gostaríamos que fosse, mas percebam que eles aprisionam aí parte desses resíduos, né? Então, assim, o número de poluentes que chegam ao oceano poderia até ser maior do que o que a gente tem aí. E aí isso prejudica também o ambiente em que esses pescadores artesanais, essa população ribeirinha vive. Temos também aqui essa outra imagem que traz o maior desastre aí do Brasil, a questão do derramamento de óleo bruto, que atingiu aí o Nordeste, e essa imagem, no cantinho aqui, ela é bem simbólica, porque mostra a atuação da população, sabe? Com a inação do Estado, do governo, a população não ficou parada, né? E tem sido assim. Nós temos vivenciado e observado esse movimento, né? de sufocamento da inação do governo. E as pessoas até colocando em risco a sua saúde, porque estavam aí sem proteção, em contato direto com esse óleo, mas numa tentativa aí de salvar o seu meio de sobrevivência, o seu espaço de socialização, né? Que é a praia, são os manguezais, são os seus ritos, enfim.
E é uma imagem muito simbólica que mostra justamente essa ação que cada um deve ter. Eu tenho atuado muito aqui e me sensibilizou e me tocou muito a fala da professora Manuela Coutinho, né, em relação à questão da corresponsabilização no espaço escolar. É o meu chão de atuação, né, eu coordeno dois grupos de pesquisa, estou na liderança desses grupos de pesquisa agora, mas eu tenho percebido que precisamos despertar essa corresponsabilização do cidadão na conservação e qualidade ambiental, né, para que eles atuem, né, na solução dos problemas, que temos problemas globais, mas que nos atinge de forma desproporcional. Então, eles perceberem que são agentes atuantes e que podem solucionar esse problema tem sido um grande prazer, uma grande satisfação e um caminho que eu tenho percorrido. É buscar esse protagonismo desses jovens, sabe? E isso vem gerando resultados satisfatórios, porque eu sempre digo, se a gente cada um fizer alguma ação dentro de suas possibilidades, vai impactar o todo. Da mesma forma que impactamos de forma negativa, podemos impactar positivamente, né? Então, esses jovens, eles têm atuado aí na busca de soluções em vários desafios que são apresentados a ele. Agora mesmo, nessa situação que estamos vivendo, né, das chuvas, eles se reuniram e começaram uma mobilização para arrecadação de mantimentos para essas populações que foram atingidas, né? Então, tem sido assim, a cada desafio que a gente percebe e vem trabalhando, certo? Então, eu gostaria de agradecer, fiz uma fala um pouco rápida, com medo aí do tempo, mas é bom que vamos ter um pouco mais de tempo para dialogar. Ainda tem 5 minutos, se quiser aproveitar os 5 minutos para concluir a sua apresentação, esteja à vontade. Sim, só falando, né, que estamos lá no CDPEM, e isso aí foi uma confluência de saberes, a concretização desse centro, uma confluência de saberes e de pessoas pensando em prol dessa conservação do ambiente marinho para tornar justamente esse ambiente mais igualitário, menos perverso, com mais qualidade, não é? Então, quem quiser conhecer, eu posso deixar aqui no chat o site e o contato, certo? Gostaria muito de agradecer a oportunidade e dizer que pensar na conservação ambiental é pensar na dignidade humana. Então, a gente não tem... é um caminho sem volta, né? Precisamos fazer com que está ao nosso alcance. Obrigada por essa oportunidade de estar com pessoas aí tão experientes e foi um aprendizado muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado Fátima Villanova. Terminamos esta primeira fase do painel número 6 do Congresso, a fase das comunicações de Samuel Thirion, Silvino Sanches Furtado, Manuela Coutinho, Fernanda Spencer e Fátima Verónica Villanova. Conseguimos cumprir o tempo na medida em que, dentro da previsão dos 20 minutos por comunicação e como começámos a primeira intervenção às 15h35, deveríamos terminar às 17h15, são 17h10, portanto ganhamos 5 minutos, e ainda de acordo com o que está previsto no programa deste congresso, nós temos para concluir esta sessão a segunda parte, que é a parte do debate. E como temos, o que está previsto é que a sessão termine às 18h30, isto quer dizer que temos tempo mais do que suficiente para nos envolvermos num debate, e aquilo que eu vou pedir é o seguinte: eu vi inicialmente, após a intervenção do Samuel, que havia aqui no chat uma pergunta que lhe foi dirigida, mas também já